Começando as análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Fra aposta em volta de Ortiz e recuperação física e emocional para a transição. Felipe Luiz ganha nova opções para as semifinais contra o Racing. Acho que, vamos lá, vou analisar essa notícia. Léo Ortiz melhora demais a saída de bola. Ele dá o passe entre as linhas, sabe a hora de subir, de avançar. Isso ajuda demais o Flamengo nessa evolução do time da defesa para o ataque. Recuperação física, eu acho que o Flamengo vai ter 4 dias, tempo de se cuidar e se preparar para o jogo. Isso aí é normal, é algo. E emocional, acho que o Flamengo não é as emoções, mas colocar a cabeça voltada à classificação. O Flamengo está disputando 2 títulos, então agora a concentração máxima, não pode errar. Eu acho que são jogadores espetaculares, ganham muito bem no cenário nacional e ganham para jogar esses grandes jogos. Acho que a emoção não tem a ver com isso, mas sim concentração e saber o número de pessoas que eles estão representando ali. O Flamengo agora que tentou ser uma nação reconhecida pela ONU, mostra que tem muita gente que tem o futebol, tem o Flamengo como um modo de vida, um modo de lazer, um modo de viver a sua vida. Então os jogadores têm que entender isso. Eles não estão no Flamengo só de passagem, eles estão representando milhares e milhares de pessoas. Então é isso que tem que entender. Em relação a opções para o time, acho que não intervém muito. Acho que o Flamengo tem que melhorar. O Felipe Luiz tem que pegar o jogo contra o Fortaleza, remostrar os movimentos errados que os jogadores tiveram durante o jogo. Acho que isso aí dificultou demais o Flamengo ganhar posicionamentos, erro de passe. Acho que ter uma conversa franca com os jogadores em relação ao posicionamento. Acho que é melhor do que qualquer reforço. O time jogou muito bem com o Fortaleza, mas estava mal posicionado. Errava passe bobo, não conseguia criar grandes oportunidades porque os jogadores estavam batendo cabeça. E isso não ajudou o Flamengo. Vamos para mais notícias do portal GE. O Flamengo perdeu 10 pontos para times da parte de baixo. O time rubro-negro foi derrotado pelo Vice-Lanterna Fortaleza. Vamos analisar. Fortaleza no seu estádio sempre foi grande, mesmo que ele estando mal, ele é um time querido. Fortaleza sempre estava na ponta ano passado, nos anos anteriores estava sempre lá em cima. Esse ano está mal, tem um time com bons jogadores, a gente tem que enriquecer isso também. Não está vivendo uma fase boa de finalizações, acertou aquela finalização contra o Flamengo. O Flamengo criou oportunidade, o Flamengo também teve suas oportunidades de fazer gol, finalizações erradas, não conseguiu que o Flamengo fizesse o gol. Porém, time também de baixo da tabela joga um time mais fechado contra o Flamengo, joga aquela retranca, que dificulta demais o jogo do Flamengo achar espaço. Você pegar o Flamengo com o Palmeiras que meteu 3-0, foi um jogo mais aberto, o Palmeiras quis marcar pressão, quis tirar os espaços do Flamengo. O Flamengo conseguiu, em jogadas divisionais, achar os passes para o gol. Já quando se joga com time pequeno, eles apostam no contra-ataque. Uma bola perdida, sai na cara do gol, o cara finalizou um chute ali na entrada da área. Ele tem bons chutes dali, porém, se você pegar a maioria dos jogos, ele não acerta. Então, não acerta contra o Flamengo. É uma possibilidade de erro bem maior do que acerto, conseguiu acertar contra o Flamengo. Então ele joga com uma bola, conseguiu achar essa bola. Os goleiros desses times crescem demais, viu o Neuer, a gente até brinca disso. Então o Flamengo não perdeu pontos. O time pequeno tem seu mérito, são aplicados taticamente para jogar um time mais defensivo, explorando o contra-ataque contra o Flamengo. Então
em relação ao Flamengo não ganhar um time pequeno, tem muito a ver com isso. Vamos para outra notícia do Portal GE. Análise: Fratemol entendeu o jogo e tem ataque inoperante. Atuação ruim aumenta a pressão antes da decisão da Libertadores. Vamos lá. Temor entender o jogo. Eu acho que o Flamengo entendeu. Se você pegar o lance do Arrascaeta, que ele perde a bola, que tá o contra-ataque contra o Fortaleza, o Flamengo tá com 5 no ataque contra 4 TVSO. O problema não teve os jogadores que não tiveram uma leitura de jogo. O Emerson Royal, quando o Arrascaeta recebe passe, ele tinha avançado a linha, ele tocou para o Jorginho, avançou a linha ofensiva. O Jorginho tocou para o Arrascaeta, vez ele entrar entre o lateral e o zagueiro, se vocês puderem ver o lance depois, o que ele faz, ele volta. Quando ele volta, o Arrascaeta que dominou a bola, vindo para o lado direito, esperando uma infiltração, ele tem que voltar para o lado esquerdo. Quando ele tem que voltar para o lado esquerdo, porque o Prato que estava com o lateral veio aproximar, ele estava marcado. Então ele tem que virar para o lado esquerdo. Ali, quando ele virou para o lado esquerdo, perdeu a bola. Porque a movimentação do Emerson Royal não conseguiu ler a jogada. É o que eu falei. Quanto o Raça, esse tipo de jogada vai ser fundamental. Se o Emerson Royal tivesse continuado, ele ia entrar entre o lateral e o zagueiro com uma chance ótima de finalização. Então, aquilo que eu falei, aqueles ajustes, pegar o vídeo do jogo, remostrar, ver a movimentação que foi errada, para os jogadores ter visão do que eles fizeram de errado durante o jogo. Isso é importantíssimo. Sobre pressão antes da Libertadores, acho que a pressão tá com o resultado de 1-0 desde que o Flamengo perdeu, só que o Flamengo tá com duas pressões diferentes, brasileiro e Libertadores. Brasileiro, o Flamengo perdeu, o Palmeiras ganhasse praticamente estaria com a mão no título, mas empatou, pôs o Flamengo na briga de novo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá um empate de passar o Palmeiras empatar, o Flamengo vence e passa o Palmeiras. Então o Flamengo tá na briga do Brasileiro e tem esse jogo importantíssimo contra o Racing. O Flamengo vencendo o Racing, só em novembro o Flamengo vai decidir a Libertadores. Mesmo o Palmeiras eliminado, o Palmeiras vai ganhar mais tempo que foi eliminado. O Flamengo vai ter só mais um jogo na Libertadores e acabou. Então não tem mais caô. Lutar até o final. O Flamengo vencer quarta-feira é lutar até o final. É ganhar jogos atrás de jogos e conseguir a vitória. Então não tem esse papinho, essa conversinha, mas não. O Flamengo tem que vencer quarta-feira. Eu acho que tem tudo para vencer, tem tudo para se classificar quarta-feira. Acho que o Flamengo apostar no jogo posicional, tipo, cada jogador ocupar um espaço, tá bem posicionado numa posição, não arriscar muito jogadas individuais, não querer ser o herói do jogo, ter um jogo mais coletivo, cada um bem colocado na sua posição, fazendo as ultrapassagens que tem que passar, cruzando mais a bola na área, tentando aquele gol chuveirinho para o centroavante desfiar e fazer o gol. Não tem muito o que inventar, não é tentar ficar tocando. Não, chega ali, abre o espaço, chuta, teu para cruzar, cruza, infiltrou, tenta o passe, o cara lá na frente chegar chutando. Sim, não tem muito o que inventar. E marcação, roubar a bola, é um jogo mais de marcação, você roubar a bola, ter a bola no pé, buscar os contra-ataques, tentar fazer o gol. Fez um gol, o time do Racing vai se estabilizar, vão partir para um jogo mais de pancada. Então o Flamengo tem que jogar um jogo mais posicional. Cada um em posição, fazer aquele arroz com feijão. Tocou ali, o cara cruzou, passou alguém em velocidade, dá um passe na frente, tenta chegar cruzando. Não é muito de fazer o que o Flamengo toca aqui, roda a bola de um lado, com risco de perder a bola, dar um contra-ataque e fazer gol. Então, o que o Flamengo tem que fazer é rodar essa bola,
posicionamento, o que eu falei, se você abre Samuel Lino aberto para a ponte esquerda e põe Luiz aberto na ponta esquerda em cima da linha lateral, fez ficar em cima da linha atacante área, você põe todos os laterais entrando diagonal, com a Arrascaeta no meio de campo, passando o primeiro pivô. Eu ia com o Juninho como segundo centroavante. Acho que ele está mais preparado de jogar de costa do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique precisa de espaço para velocidade. Acho que no segundo tempo entraria com o Prato e o Bruno Henrique, pelo que eu vi quando Fortaleza. Isso aí só o Felipe Luiz no seu treinamento pode definir essa questão. Mas é isso. E fazer a leitura de jogo. Você tem que ver o que eles vão aprontar. Já que tem risco que o zagueiro ele não joga, então ele deve desfazer a linha de 3 zagueiros, jogar com a linha de 4. Obviamente tem que ficar muito esperto em relação a essa movimentação. Vamos para mais notícias do Portal GE. Técnico foca torcida para apoiar o Racing nas ruas antes de pegar o Flamengo. Conseguimos. Encontro está marcado para a rua onde fica o antigo estádio do Racing. É isso aí, o Flamengo não tem que tremer o Racing. O Flamengo já enfrentou situações bem difíceis. Jogar com o Palmeiras lá no Palestras, lá no estádio do Palmeiras é muito difícil. E o Flamengo já venceu o Palmeiras lá, campo sintético, pressão da torcida e tudo. O Flamengo teve jogos assim, então o Flamengo não tem que temer, não tem que ter medo do Racing. Acho que o Flamengo tem qualidade técnica, tem que saber jogar um jogo posicional, saber cada um ocupar seu espaço, fazer as movimentações corretas, não tentar ser o herói dos jogos, tentar tocar, abrir o espaço. Teve um lance lá que a Arrascaeta dominou a bola na frente da área, chutou, bateu nas costas do Azian. Então se ele viasse o olho pro lado direito, o Emerson Real estava entrando livre para pegar aquela bola de frente, chutando ao gol. Então são coisas assim que também tem que corrigir essa visão de jogo. Eu vi uma linha lá como a Arrascaeta jogar como 9. Pode ser uma opção boa, também jogar com 3 volantes, um sistema mais marcador, mas eu não vejo que é a característica do Felipe Luiz. Não é a cara do Felipe Luiz fazer isso. Ele vai manter o mesmo time, eu creio. A dúvida é quem vai jogar como 9, sem Pedro. Não sei se Pedro recupera para esse jogo ou vai no sacrifício para esse jogo. Mas eu vejo que a característica vai ser o pivô. Juninho pode fazer esse pivô. É um cara bom no cabeceio. Para mim, acho que tem que tentar a bola aérea, que é uma arma que tem que ser utilizada, a bola aérea, para tentar um toque. E o Flamengo vai jogar por uma bola só. O Flamengo precisa fazer um gol e eles vão vir no empenho de fazer o gol. O Flamengo tem que buscar uma bola só, fazer 1-0. Ali vai matar o jogo, vai esfriar o jogo, vai tirar a pressão de cima do Flamengo. Então o Flamengo tem que trabalhar nesse sentido. Vamos para mais notícias, ver aqui tem mais. Não. Eu queria comentar, acho que na coluna do Fla que tem uma notícia do Prata. Deixa eu ver que tá na coluna do Fla, que foi muito falado ontem à noite sobre o caso Prata. Aqui. Vamos lá para a notícia aqui do Prata, no coluna do Fla. Prata reparte torcedor do Flamengo após ter foto em festa passada na internet. Deixa eu ler isso, que essa informação não tem não. Eu queria comentar uma coisa, mas isso aqui é informação nova. Irmão, é sério você postando isso desse jeito, sem mandar mensagem pra gente? Você, ao que parece, está com os jogadores do Flamengo, né? Minha família chegou aqui ontem no Rio, meus irmãos estão aqui, eles que ia sair, que ia conhecer um pouco. Você acha que eu não vou levar eles para conhecer, não? Tem que ser mais sério e parar de postar coisa assim do nada, meu irmão. É isso aí, acho que um passeio em família, mais noturno, acho que tem que tomar cuidado. O Flamengo está em 2 decisões competidas, você tem que resguardar esse um mês decisivo para o Flamengo em 2 competições. O Flamengo precisa vencer esse jogo de quarta-feira. Tem muita gente que vai querer destruir o Flamengo. Acho que ele estava de folga, não tinha problema nenhum de sair, mas
Se você entende, compreende a pressão que se vive no Flamengo, você tem que resguardar, ó, segura aí, família, vamos fazer um churrasquinho aqui em casa, vamos ficar relax, que estou em 2 decisões, vamos fazer um passeio de parque outro dia, vamos esquecer um pouquinho a vida noturna, que toma impressão, a gente como jogador passa por isso, e concentrar. Quarta-feira tem um jogo importantíssimo, o Flamengo quem acha até mais um jogo que é a final, que é o que onde o Flamengo quer chegar. E o brasileiro, o Flamengo está na briga. O Palmeiras está um empate, o Palmeiras empatar, o Flamengo vencer, o Flamengo fica um ponto à frente do Palmeiras e é campeão brasileiro. E o Palmeiras tem 2 jogos difíceis, acho que o Santos é um time que melhorou muito o jeito de jogar. Então tem uma ilha também. O Palmeiras tem, como o Flamengo tem jogos difíceis também, tem jogos, os dois times têm jogos difíceis, mas um empate para o Flamengo na frente do Palmeiras e a garante Flamengo campeão brasileiro. Então, vamos viver esse mês, daqui a pouquinho é dezembro, daqui a pouquinho é férias. Então, o sacrifício de hoje pode ser o título de amanhã. Então, essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.